Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá, você profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio diretor da RH Plus, referência em remuneração. A consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos, que vai dar alguns recados antes de iniciarmos o nosso programa. Olá, Matheus. Olá, Vanderlei. Estamos aqui retomando aí o nosso Q3. Já estava com saudade de fazer o programa, mas devido aí aos nossos compromissos profissionais aí, acabamos postergando aí. Mas hoje temos um tema muito interessante, né? Que está revolucionando aí a área de remuneração, tem muita gente discutindo esses assuntos, e trouxemos um especialista para estar debatendo com a gente aí esses assuntos. Com relação à parte da RH Plus, os nossos cursos online, eles continuam, tá? A gente continua aí oferecendo os cursos de remuneração fixa e remuneração variável. Os cursos presenciais, que o pessoal tem pedido bastante. Estamos programando um curso de férias para o mês de julho, um aqui em São Paulo e outro no Espírito Santo, tá? Mais para frente a gente passa aí outras informações. E a nossa plataforma de pesquisa salarial, em breve também já teremos novidades. Estamos aí nos testes finais aí, logo estaremos subindo a plataforma. Muito bom. E eu também tenho um recado para você que nos acompanha sempre. Além desse programa que vai ao ar na próxima segunda-feira, também temos um outro programa, uma cobertura especial que eu fiz do Fórum RH Digital, um evento organizado pela Central Consult, um evento que foi muito interessante, com a presença de executivos de grandes organizações como o Cargill, como o Yugo, como o Grupo Todos os Empreendimentos, e eles falaram um pouco sobre as políticas de implantação de tecnologia e como isso levou à transformação cultural dentro das organizações. Vale a pena conferir, já está nos nossos canais, inclusive. Então vamos lá, vamos começar com o nosso programa. A inteligência artificial veio para facilitar a execução de muitas atividades, mas também teme-se a extinção de empregos com a sua adoção. Para falar sobre inteligência artificial e o ChatGPT, criação e extinção de cargos no futuro da remuneração, o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, convidou Marcelo Fabrício Garcia, consultor de remuneração da Via, holding que reúne grandes marcas do varejo como Casas Bahia, Extra.com, Móveis Martira, entre outras. Graduado em Administração de Empresas com habilitação em Marketing e pós-graduado em Gestão de Pessoas pela FECAP, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, em Globalização e Cultura pela FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e em Gestão Integrada da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e Responsabilidade Social pelo Centro Universitário Senac. E ele também tem MBA em Controladoria e Finanças pela USP Exalc. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Marcelo. Muito obrigado pela introdução e pelo convite. Um tema muito interessante, a qual a gente vai falar um pouquinho aqui, remuneração, sem dúvida, mas também essa nova tecnologia que está, se não por enquanto, mas todo mundo está usando, se não, vai usar. Muito bem, Marcelo. Para a gente dar o pontapé aí, apesar desse ser um tema bastante falado, mas ainda é desconhecido da grande massa, né? Queria que você falasse um pouco sobre o que é o ChatGPT e como é que você está vendo esse início de movimentação relacionado ao ChatGPT. É verdade, é um tema muito falado, mas ainda pouco explorado pela maioria. Bom, o ChatGPT é uma tecnologia, né, um modelo de linguagem que foi desenvolvido por uma empresa chamada OpenAI. É um sistema que usa uma arquitetura, como o nome diz, né, GPT. E o G é de Generative. Uma tradução assim bem simples, é um sistema que, se ele pré-treinado, tem toda aí uma arquitetura por trás para treiná-lo,
ele consegue fazer textos, consegue gerar texto. Por isso, o nome generativo, né, numa tradução simples. E já tem pessoal de RH, inclusive, já utilizando. Então, assim, de forma simples, mas não simplista, esse modelo, esse sistema, ele precisa ser treinado e em formato de chat, como o nome também diz, é uma conversa que você tem com a máquina, com o robô, só que ele cria textos, ele gera textos com um modelo bem escrito. Você não identifica se é um robô ou se é um humano que está escrevendo. E ao longo dos anos, nós temos notado o obsoletismo de certas profissões. Com o advento das ferramentas de inteligência artificial, a automação se torna uma ameaça mais séria aos postos de trabalho administrativos? Sem dúvida. Algumas profissões, algumas carreiras estão realmente sumindo. Essa semana, eu até escrevi um artigo sobre isso, né? O título era exatamente esse: Profissões sumindo e profissões surgindo. Ao passo que nós temos muitas profissões de tarefas repetitivas que estão realmente sumindo, como você disse. Mas tantas e tantas outras estão aparecendo. E aí eu fiz, né? Da própria ferramenta. Fui lá no ChatGPT e perguntei quais carreiras estavam sumindo e quais estavam surgindo. Esse é até o nome do artigo que eu escrevi, utilizando inclusive a ferramenta. Interessante que nós não temos uma lista tão maior de carreiras sumindo. Isso aconteceu, né, e acontece em toda a nossa história, na história do trabalho. O que a gente observa hoje, e por causa do ChatGPT e de outras tecnologias, é que está mais acelerado essas mudanças. Então, por exemplo, nas carreiras que estão surgindo, carreiras ligadas à tecnologia, claro, carreiras ligadas à robotização, carreiras ligadas a meio ambiente, carreiras ligadas à saúde. Então, aquelas carreiras, como nós falamos agora, de administrativo, de tarefas repetitivas, principalmente, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter uma substituição da inteligência humana pela inteligência artificial nos próximos anos. Esse tempo é muito difícil de sabermos quanto tempo, mas haverá sem dúvida. Marcelo, se a gente for projetar aí nos próximos 5 anos, e mais especificamente na área de RH, como é que a inteligência artificial mudará esses processos, né, os processos existentes atualmente? Muito boa pergunta. Nos próximos 5 anos ou menos, sem dúvida é esperado que a IA, né, a inteligência artificial, traga mudanças bem significativas nos processos de RH. Algumas, inclusive, nós podemos já vê-las acontecendo. Assim, rapidamente eu consigo pensar em algumas áreas, alguns processos, as quais já acontece e se tornará, nos próximos anos, a rotina. Então, por exemplo, o recrutamento e triagem de candidatos. Hoje já temos grandes consultorias que, no seu sistema, já usam um algoritmo, usam uma inteligência artificial, um robô que tria currículos, perfis de acordo com as vagas. Então, isso vai se fortalecer. Mas não é só isso, né? A questão de avaliações, os robôs, né, os chatbots, e também os sistemas que usam algoritmos vão conseguir identificar tendências de comportamento por vídeo, por exemplo, ou por áudio. Vão conseguir identificar características pessoais e habilidades numa conversa, ou no texto, ou na fala mesmo. Tem também a questão, falando em dados, né? Tem uma questão que é análise de dados. Então, aliada a outras tecnologias, os chats vão conseguir
através da inteligência artificial, vou conseguir identificar tendências, comportamentos, ser mais preditivo através da análise maciça de dados. E os dados das pessoas estão nos sistemas, né? Sistemas de treinamento, sistemas de folha de pagamento, entre outros. Acho que lembrei de mais uma, acho que vale muito a pena dizer, e é algo que já acontece, é a questão da interação e da experiência do funcionário. Alguns sistemas desses grandes conhecidos, já trabalhei com alguns, eles já interagem com os usuários. Então, você diz lá, a inteligência artificial, quando eu posso sair de férias? E ela vai te responder, seu período aquisitivo vai de tanto a tanto, e você tem até tal data para solicitar. Gostaria de solicitar? Então, já acontece. Então, 5 anos, meus caros, eu acho que muito disso vai estar acontecendo, e acho que até em menor tempo. Só pegando um gancho do que você está falando, antes que o Vanderlei faça a próxima pergunta, o People Analytics, ele já não faz uma parte dessa análise das informações existentes na empresa? Ótima pergunta. Faz sim, ou deveria fazer. O People Analytics tem algumas etapas. Então, a primeira etapa, que é a que nós ainda temos muitas empresas atuando, é a de contar coisas. Conta pessoas, conta salários, mas na sua etapa mais avançada, nós devemos robotizar, automatizar a análise do dado para sermos preditivos, para olharmos tendências, não os números. Então, os cálculos já são, né, tão complexos que precisamos da inteligência artificial nos ajudar e termos apenas, entre aspas, os insights. Então, sim, já acontece e está a cada dia aumentando essa tarefa de RH muito mais analítica, preditiva, muito mais da inteligência humana. Legal. Bom, Marcelo, a tecnologia, ela inevitavelmente ela vai avançando e cada vez mais rápido, né? Você acredita que com o avanço dessas ferramentas de inteligência artificial, algumas das atividades clássicas e operacionais da área de RH podem eventualmente ser transferidas para a área de tecnologia? Eu acredito que as atividades mais clássicas ou rotineiras, tarefas rotineiras, elas serão substituídas por automatizações, por robôs. Mas não acredito que vá migrar para outra área, porque eu ainda acredito que a inteligência humana, aquele feeling, aquelas características específicas de quem é um gestor de pessoas, elas não serão substituídas. Então, de verdade, eu acredito que a área de RH será mais estratégica utilizando dessas ferramentas. E, hoje, a grande maioria dos profissionais de RH, eles ainda não se ligaram de como a inteligência artificial pode ajudar nas atividades, né? Como foi dito, como nós falamos agora há pouco, o tema está aí, as pessoas falam, mas não se aprofundam efetivamente no que é a inteligência artificial, no que é o ChatGPT e como é que isso pode vir ajudar nas atividades operacionais. Muitos, inclusive, não sabem nem como se conectar, né? Não sabem qual o caminho para fazer a conexão no ChatGPT e fazer umas brincadeiras lá, para começar a ter esta facilidade de navegação, de interação com o ChatGPT, né? Que tipo de orientação você poderia passar para esses profissionais? Ótima pergunta e muito verdadeira a sua análise. E não somente o ChatGPT ou alguma IA, mas nós, né, profissionais de RH, devemos estar mais atentos a tudo que está acontecendo, a todo tipo de novidade. E sim, é verdade que tecnologia, algumas vezes, nós
profissionais de RH, deixamos para o pessoal de TI, deixamos para o pessoal de tecnologia. Mas, ao meu ver, respondendo sua pergunta, nós devemos estar atentos a todo tipo de mudança. É em tecnologia, inovação, claro, mas também a tudo o que está acontecendo no mundo. Política, meio ambiente, mudanças na sociedade, mudanças sociais, culturais. E, a partir daí, nós devemos, como profissional de RH, como pessoas que trabalham com pessoas, nós devemos observar quais as possibilidades de atuação. De forma prática, nós deveríamos, ao ouvir uma novidade tecnológica, aí, né, por exemplo, o ChatGPT, foi muito falado agora nesse primeiro semestre. A primeira coisa que eu faço e recomendo é dar um Google. Virou até verbo. É dar um Google, ler sobre isso e quer aprofundar um pouquinho mais ou quer desenvolver uma habilidade, eu quero saber como eu entro, como eu me cadastro no ChatGPT. É só para desenvolvedores ou não? Qualquer pessoa pode acessar. E eu faço isso de forma recorrente quando eu quero aprender alguma coisa. Vou no YouTube e escrevo lá como faço para acessar o tal ChatGPT. Vai ter, com certeza, uma série de pessoas já ensinando como fazer o login, como utilizar, quais os perigos, quais os pontos positivos. Então, de forma geral, a dica que eu dou nesse contexto tem muita ferramenta de pesquisa, de busca de conhecimento hoje em dia, e a maioria gratuita, na palma da nossa mão, literalmente. Então, é testar, é acessar. Na dúvida, joga no Google, joga no YouTube. Muito bom. Você já citou um exemplo, né? Um exemplo de prática em que o ChatGPT ou mesmo o chatbot é utilizado na área de recursos humanos, como, por exemplo, você consultar, né, o sistema para as suas férias, né? Mas, além dessa aplicação simples, né, que outras aplicações do ChatGPT pode ser utilizado na área de RH? Ok, ótima pergunta. Obrigado. Eu vou falar de uma a qual eu fiz um dia desse. Eu testei já solicitando uma descrição de cargo. Eu escrevi de uma forma bem inteligível como descrever um cargo X. E o ChatGPT me devolveu, eu fiz alguns testes, o ChatGPT me devolveu com um bom texto, posso dizer. Algo que eu demoraria meia hora, uma hora ali escrevendo, junto com um terceiro, que pode ser ali o gestor do cargo ou o próprio ocupante do cargo, o ChatGPT foi lá no seu cérebro tecnológico e conseguiu me trazer uma descrição de cargo bem escrita. Essa é uma, dentre algumas, né? Eu falei a questão do atendimento ao funcionário, a questão do recrutamento, a questão de treinamento, que não havia falado, mas pode nos ajudar a elaborar, por exemplo, textos para treinamento. E eu também usei para mais duas coisas, que foi um cálculo complexo, a qual eu gostaria de fazer, e eu perguntei ao chat como faz o cálculo tal para valor presente de tal conta contábil. Ele fez lá, me trouxe os porquês de utilizar aquele cálculo, como fazer e algumas dicas. Parecia que eu estava falando com um colega de profissão. Ô Marcelo, pegar um gancho aí que você falou a respeito da descrição, eu também testei aí a inteligência artificial, gerei uma descrição ótima, né? Estava até pensando em contratar para fazer as nossas descrições aqui na consultoria, porque realmente a qualidade do texto foi excelente. E você acredita que no futuro poderá ser gerado até um plano de cargos e salários pela inteligência artificial? Eu acredito sim, porque a tecnologia ela está numa versão inicial ainda, né?
já foi liberado para desenvolvedores criar plugins, que são pequenos aplicativos, funcionalidades, que vão consumir da ferramenta em atividades específicas. Então, tem lá um plugin, valores financeiros, valores de bolsa, tem um plugin para trazer notícias. Então, por que não ter um plugin para textos específicos, como os de RH? E a gente pode também anexar outras tecnologias a essa. Então, eu consigo visualizar perfeitamente, dentro de alguns anos ou meses, nós darmos uma tarefa mais complexa do que um texto, que já é complexo por si só, e a tecnologia conseguir nos devolver um bom programa aí de cargos e salários, com as descrições, com pontuação. Eu acredito nisso. Não sei como será lá na frente, né? Como a gente vai lidar com isso, mas que é possível, eu tenho uma visão assim de médio prazo, sim. Marcelo, dentro dos testes que você já fez com o ChatGPT, quais foram as maiores deficiências que você encontrou na ferramenta em relação à área de remuneração, dentro dos testes que você fez até agora? Ótima questão. Obrigado. Isso é algo que eu tenho conversado com alguns colegas de remuneração e colegas que atuam com tecnologia, com inovação para a área de recursos humanos, que é também uma das minhas preferências aí de atuação. Eu vejo 3 pontos que a gente precisa ainda desenvolver. Uma questão é a questão da acuracidade dos dados. Então, foi veiculado aí numa série de provedores aí de internet que o ChatGPT trouxe, por exemplo, que o Ayrton Senna estava vivo e correu em tal pista. E era verídico, né? Entre outros exemplos. Por que isso? Porque o chat ele é pré-treinado com as informações que são inseridas nele, ou que estão disponíveis numa grande massa de dados. Então, se algum detalhe não está nessa massa de dados, ele vai passar, coisa que um especialista de um tema não deixaria passar. Então, o primeiro ponto, uma deficiência, e a qual eu me preocupo bastante, é a acuracidade dos dados. Segundo, como eu disse, né, ele trabalha, o sistema trabalha com informações que são conectadas a ele. E a segurança da informação? Tem muitas pessoas, eu já conversei com pessoas que já ou fizeram ou que souberam de pessoas que fizeram. Então, vamos lá, vou calcular aqui a folha de pagamento. Se eu jogar lá, ele calcula, joga. Só que para isso eu tenho que informar dados da companhia. Isso é um risco terrível, porque é uma plataforma aberta. Então, a partir do momento que eu joguei qualquer informação lá para um cálculo, para ter uma resposta de volta, outras pessoas que vão acessar a ferramenta também vão acessar. Então, isso é muito, muito perigoso no quesito empresarial. E, por fim, o que eu mais gosto, né, ainda, nada substitui a criatividade, o lado artístico que o humano tem. Então, aquela cereja do bolo, aquele texto que além de bom, bonito, bem feito, mas que é até sedutor, a inteligência artificial ainda não consegue. A obra de arte ainda não consegue. Ô Marcelo, você usa as ferramentas da inteligência artificial no dia a dia, né? Dá para você exemplificar no que você usa, qual atividade? É somente para descrição de cargos ou você usa em outras atividades aí no seu dia a dia? Legal. Boa pergunta. E também já usei para outra coisa. Eu, numa atividade de desenho de carreira, eu perguntei ao chat quais as competências, foi uma pergunta complexa, quais as competências, formação acadêmica
e principais características de uma carreira X. E pus o nome da carreira. Por exemplo, finanças. Vou te dizer que ele trouxe, Matheus, ele trouxe uma boa página única de uma carreira ali, no caso, no exemplo aqui de finanças. Então, além da descrição de cargo, eu já utilizei para me dar ali uma ideia geral de carreira, e também estou usando bastante para geração de textos. Então, eu me tornei o revisor do meu texto, porque o texto está lá, o ChatGPT fez para mim, custo zero, por enquanto, e eu me tornei um revisor do texto ali que eu perguntei de forma bem aderente ao que eu precisava. Então, eu estou usando nessas 3 frentes, assim. E eu comecei a usar não faz muito tempo, foi nesse ano, mas já testei bastante e acho que mais do que algumas pessoas que também deveriam fazer isso, né? Legal, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu tenho 2 perguntas para te fazer, Marcelo. A primeira é a seguinte: você falou que o grande diferencial aí entre a ferramenta de inteligência artificial e o ser humano é justamente esse lado artístico do ser humano que você acredita que não será substituído. A minha pergunta para você são esses profissionais que se destacam pela criatividade, pela iniciativa e várias outras skills aí, soft skills, na verdade, que vão sobreviver no mercado dentro da área de recursos humanos? E a segunda pergunta é: qual que é a sua recomendação para os profissionais de RH e, mais especificamente, no tocante à inteligência artificial? Ótimo, obrigado pelas perguntas, Vanderlei. A primeira, né? Vamos por partes. A primeira, eu acredito que hoje nós temos também um movimento, eu estudo bastante isso, nós temos um movimento de hiperespecialistas. Pessoas que conhecem várias coisas, mas em uma se dedicam ao máximo, conhecem de A a Z, e de Z a A. Então, essas pessoas, mesmo que não sejam profissionais da arte, como você perguntou, eles têm na sua prateleira muitas ferramentas para trabalhar com análise do dado, para trabalhar o conceito, para criar, né? Mesmo que a criação não seja artística, mas para criar. Então, esses profissionais, eu acredito, sem dúvida nenhuma, que eles vão ser, na verdade, linha de frente nessa mudança aí de utilizar a inteligência artificial no lugar de tarefas repetitivas. Então, eu acredito nisso. Então, esses profissionais, mas, como você bem disse, a questão de profissionais das artes, da criatividade, da inovação, que pensa fora da caixa, como a gente bem fala. Então, eu acredito muito nisso. A segunda, eu quero deixar assim um caminho, né, para que a gente saiba lidar, e principalmente nós, profissionais de remuneração, profissionais de recursos humanos, eu acredito, essa tecnologia e outras, a primeira coisa que nós não devemos fazer é vilanizar, tornar a tecnologia um vilão na nossa história. Não é, né? A tecnologia deve nos ajudar numa série de tarefas, numa série de coisas que a gente deixa isso com eles e faz a parte humana. Mas a gente tende muito a fazer isso, né? Então, de forma prática, em vez de vilanizar, vamos criar proximidade com a tecnologia. Eu faço isso nos meus monstros, eu faço isso. Em vez de criar distância, eu crio uma proximidade. Hoje nós temos ferramentas para isso, como eu falei, Google, YouTube, entre outros, né? Então, esse é o primeiro ponto. Fiz isso, vou testar a ferramenta. E eu, particularmente, fiz isso, né? Testei bastante a ferramenta, pus lá perguntas até de fora do profissional para ver qual era a resposta e fui tomando familiaridade com aquilo. E acho que aí o terceiro ponto, não é o último,
Mas o terceiro ponto é como eu, depois de testar, observando o que tem de bom, como eu posso trazer isso para a minha rotina de trabalho ou para a minha vida pessoal? Se eu ganhar 1 hora na vida pessoal, ter uma saúde mental adequada, ganhar tempo, eu estou automaticamente ajudando o meu dia de trabalho. Então, esses três passos nesse caminho, então é conhecer, testar, identificar o que eu ganho. Agora tem a última dica aqui, que eu faço, é muito pessoal, mas pelo menos para mim ajuda muito, assim. Nessas questões de tecnologia, sabe o que eu faço? Busco filmes, eu gosto, né? Então é mais fácil. Busco filmes de ficção científica, desde os mais antigos até os mais recentes. Então aí tem vários, né? Tem o próprio IA, Blade Runner, tem Eu, Robô, tem Ex Machina, tem uma série de filmes interessantes sobre isso. E eu tento enxergar aquele cenário como se fosse hoje. E tirando toda aquela beleza da narrativa do filme, será que a gente não consegue observar ali algumas situações que nós estamos vivendo hoje? Eu, pessoalmente, consigo. Então, essa quarta dica, que é muito pessoal, mas é essa, de tente enxergar em outras situações o que nós estamos vivendo hoje. Pode ter uma boa narrativa esse filme, essa obra, né? Acho que de forma geral eu adoto essas três bem profissionais e essa última que é muito pessoal, mas eu indico. Estamos chegando ao final desta edição do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, e eu quero agradecer ao Marcelo Fabrício Garcia, consultor de remuneração da Via, pela participação nesse programa. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcasts e também no YouTube toda segunda-feira. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.